situação normal de acontecer quando a temperatura do clima está baixa, né? Quando é inverno, aí os problemas de saúde se agravam, poluição e tal, porque como os raios solares estão chegando diferente, numa época igual a gente está agora, os raios solares estão chegando de um jeito diferente, não aquece o ar suficientemente para ele subir e para poder formar aquelas trocas gasosas, né? Para levar a poeira ou poluição para outros lugares. Não é que inversão, que isso aqui vai inverter o fluxo, não. É que, na verdade, ele não vai acontecer, porque o ar de cima já vai ser aquecido mais do que o ar de baixo. Bom, então vamos lá para os exercícios. Ó, olha o número 1. O posicionamento dos aquecedores dos aparelhos de ar-condicionado deve favorecer a formação de corrente de convecção do ar na sala de inverno, no inverno e no verão, respectivamente. Olha lá. O aparelho A é um aquecedor, ele vai ter que estar embaixo. E o aparelho B é um ar-condicionado, ele vai ter que estar em cima. Só que tem um detalhe. A diferença de temperatura dos fluidos, pessoal, causa a tendência do fluxo de convecção. O fluido quente tem a tendência de subir, o fluido frio tem a tendência de descer. Porém, se não tiver gravidade, nada disso é feito. Por isso que a resposta correta é a letra C. Ó. Na cabina de uma nave espacial em órbita na Terra, com gravidade aparente nula, cessam as correntes de convecção. Não adianta aquecer o fluido ou resfriar o fluido para ele dar a corrente de convecção se não tiver gravidade. Dá só uma olhada no número 2. As brisas e os alísios são exemplos de ventos. Os alísios sopram dos trópicos para o Equador e depois voltam aos trópicos, contra alísios. As brisas sopram durante o dia do oceano para o continente, brisa marítima, e durante a noite sopram do continente para o oceano, brisas continentais. Tudo isso aqui, pessoal, é por conta de diferença de densidade causada pelo aquecimento ou resfriamento da massa fluida do ar e por conta da presença de gravidade. Entre as alternativas a seguir, indique aquela que explica corretamente o fenômeno das brisas. Olha a letra A, que já é a nossa resposta. O fenômeno das brisas é um exemplo de convecção térmica e ocorre pelo fato de que a água tem um calor específico sensível maior do que o da areia. Dessa forma, a temperatura da areia se altera mais rapidamente do que a da água. Exatamente, pessoal. Durante o dia, a areia fica muito mais quente que a água e durante a noite, a areia fica mais fria do que a água. É isso aí, letra A. Esqueminha do número 3, muito interessante. Lá numa área de praia, a brisa marítima é consequência da diferença do tempo de aquecimento do solo e da água. Bom, resumindo, olha aqui durante o dia. Maior temperatura na areia, menor temperatura na água. O ar aqui está mais rarefeito, mais quente, tem densidade menor, forma uma área de menor pressão e sobe. O ar frio, que está em cima da água, vem para tomar o seu lugar e aí a brisa é do mar para o continente. À noite isso se inverte, a área de menor pressão, o ar vai estar mais quente em cima da água, ele vai subir e a brisa vai soprar do continente para o mar. Como a água leva mais tempo para aquecer de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Já é a resposta da letra A. O ar que está sobre a água se aquece mais, ao subir deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento do ar do continente para o mar. Quer dizer, à noite o ar do continente vai estar mais frio e como o ar de cima da água vai estar mais quente, ele vai subir e daí esse ar frio vai tender a tomar o seu lugar, soprando a brisa do continente para o mar. Resposta letra A. Número 4. O fenômeno da inversão térmica, quando ocorre em grandes cidades, agrava o problema de poluição, principalmente no inverno, quando ocorre diminuição da incidência de radiação solar sobre a superfície, o ar adjacente ao solo pode não ser suficientemente aquecido, tornando-se mais frio que a camada imediatamente superior, provocando assim a inversão térmica. Cuidado, porque é o seguinte, o ar que está junto da Terra aqui, ele vai ficar mais frio que a camada imediatamente superior. Então, não é que vai ocorrer o contrário da convecção térmica. E sim, a convecção térmica não vai acontecer, porque a tendência do ar frio já é vir para baixo. Se o ar de baixo já é frio, vai ficar tudo estacionado. Com a ausência de movimentos verticais do ar, poluentes ficam retidos na baixa atmosfera. Sobre a inversão, assinale a correta. Vamos aqui para a letra E, que diz que a inversão térmica ocorre em virtude da insuficiência de radiação solar na superfície terrestre de determinada região e a consequente ausência de convecção térmica. Aliás, isso aqui explica, além de explicar o fenômeno da inversão térmica,
É basicamente o que está escrito no texto da pergunta. Número 5, usando a teoria da transmissão de calor que você aprendeu, verdadeiro ou falso? Olha só, uma garrafa térmica com café quente em seu interior deve permanecer bem fechada para evitar trocas de calor com o meio externo por convecção. Isso é verdade, porque aquela parte interna da garrafa térmica que você não preencheu com café vai ter ar. E esse ar vai trocar a energia com o café, vai esquentar e vai tender a subir, sair da garrafa para entrar mais ar frio. E se isso continuar, daqui a pouco o café está frio, certo? Mas aí você tampa, uma tampa vedada com rosca, para evitar essa troca. Número 1, verdadeiro. A 2, numa geladeira doméstica, as prateleiras devem ser devem ser grades vazadas para permitir a condução do calor nos alimentos para o congelador. Bom, que na geladeira as prateleiras devem ser grades vazadas, isso é verdade, mas não é por conta da condução, é por conta da convecção, certo? Está errado por causa de condução, falso. Número 3, o congelador de uma geladeira doméstica fica sempre na parte superior para receber o ar aquecido que, por convecção, leva a energia térmica absorvida dos corpos. Quer dizer, o ar frio vai descendo ali, pegando calor de todos os corpos que estão dentro da geladeira. Ao ficar suficientemente aquecido, ele sobe de novo, levando calor lá para o refrigerador, para o freezer, né? Bom, esse esquema do número 6, uma questão que é o Enem, isso aqui ó, é um geyser, né? Que são aquelas estruturas que a água de um lençol freático ela entra em contato com o magma de uma região vulcânica, esquenta muito rapidamente e aí ela sobe muito rápido, dando aquele efeito de esguicho, né, pelo solo, né? Então, assim, ó, ao escavar 1 quilômetro em direção ao centro da Terra, a temperatura pode chegar a 250 graus e a água vai ter contato com isso. A água aquecida gera vapor que pode ser empregado para impulsionar turbinas e gerar energia elétrica. Isso aqui é um tipo de usina que a gente chama de geotérmica, né? A usina geotérmica ela usa esse vapor da água aquecida pelo próprio magma para poder movimentar turbinas e geradores para poder produzir energia. Mas enfim, a fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, até porque usa uma estrutura que a própria natureza construiu, né? É extraída do calor gerado. Bom, na verdade, assim, a energia é extraída, ou ela é formada, vamos dizer assim, nos geradores por conta do movimento do vapor de água, mas o vapor de água tem que estar aquecido para fazer esse movimento. E essa energia veio de onde? Do magma quente, pela circulação do magma do subsolo. Por exemplo, enquanto energia nuclear, né, as usinas nucleares usam materiais e as usinas térmicas, né, usam materiais para aquecer a caldeira. Você vai queimar alguma coisa, produzir energia primeiro para aquecer a caldeira. Na geotérmica, ela usa o próprio magma do solo para esquentar, entre aspas, a caldeira do geyser ali. Resposta letra A. Dentro desse assunto também, né, que a gente acabou de falar aí da usina geotérmica, tem outros tipos de usina também que podem substituir aquelas que a gente mais conhece aqui no Brasil, são as usinas hidrelétricas, né, por conta do nosso relevo favorável, da nossa hidrografia favorável. Mas imagina uma região plana, então não tem como você fazer queda d'água, chuvosa e com ventos constantes, dispõe de poucos recursos hídricos, ou seja, não tem rio, não tem lago, nem nada. Sem reservatório de combustível fóssil, então não dá para você fazer uma termoelétrica. Aí está perguntando aqui no exercício, nessa região aqui, onde chove e venta muito, qual que seria o tipo de energia, o tipo de usina que você poderia construir mais adequado? Se venta muito, eólica, pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa, nem resíduos de operação. Aliás, existe uma discussão sobre a usina eólica, que a única coisa que ela realmente acaba prejudicando, na verdade são duas, né? Porque ela precisa de uma região muito grande, né? Para você poder instalar os cataventos, e ela também dá uma poluição sonora considerável, né? O pessoal está tentando melhorar isso, mas como tem muito vento, ventos constantes, eólica. Finalizando aí com o número 8, para a instalação de um aparelho de ar-condicionado é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo,
porque os fluidos, líquidos e gases aquecidos e sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo deslocamento ascendente. O fluido quente sobe. Por sua vez, quando resfriados, tornam-se mais densos e sofrem deslocamento descendente. Fluido frio desce. Sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. Por quê? Por que você, instalando na parte de cima o ar-condicionado, você vai economizar energia? Você não vai precisar forçar tanto o aparelho, porque por conta do próprio movimento das massas ali dentro, por convecção, o cômodo vai ficar todo resfriado. Por isso a resposta é a letra D, facilita, né, lá em cima ele facilita a circulação das correntes de ar frio que vai descer e de ar quente que vai subir no cômodo. Beleza? Aí finalizamos. Até a próxima.